Uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, que vão assistir depois pelo YouTube. Que Deus nos abençoe a todos. Abençoe os nossos propósitos de passar uma mensagem que possa esclarecer, que possa consolar. Que Jesus continue sempre o nosso farol, o nosso guia. Que os bons espíritos possam nos proteger, nos amparar, nos dar intuição e inspiração para que nós possamos passar o melhor, atingir os nossos propósitos, proposto para a noite de hoje. Então, com Deus, iniciamos a nossa reunião dessa noite. A doutrina espírita nos diz, nos esclarece, quem somos nós, de onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos e para onde iremos quando tudo isso terminar. Recordando, quem somos nós? Espíritos imortais, peregrinos da eternidade, evoluindo sempre. A cada passagem nossa pela terra, nós adquirimos alguma virtude, nós nos livramos das imperfeições. De onde nós viemos? Da pátria espiritual. Por que nós viemos? Porque precisamos evoluir, sair da condição de espíritos imperfeitos, nos tornar espíritos bons e futuramente espíritos superiores, espíritos puros. Isso demora? Demora. Ainda somos imperfeitos, temos que passar pela escala de espíritos bons, mas depois nos tornar espíritos puros. Por que nós sofremos? Por causa das nossas imperfeições, das nossas ignorâncias. Nos equivocamos, cometemos erros, prejudicamos as pessoas, nos endividamos, por isso sofremos. E para onde nós iremos quando tudo isso terminar? Quando essa jornada pela qual estamos passando terminar? Nós vamos voltar para a pátria espiritual. Vamos para o futuro, para a vida futura. E é exatamente esse assunto que nós vamos focar na noite de hoje, a vida futura. Lembrando que a morte não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Todos nós passaremos pela morte do corpo, mas continuaremos vivos. Não morre nenhum espírito, só morre a nossa roupa, a nossa indumentária, o nosso corpo. Tão importante para a nossa jornada aqui na Terra. O que falam as religiões a respeito da vida futura? Antes de entrar no assunto das religiões, vamos nos lembrar que existem duas correntes de pensamento: o materialismo e o espiritualismo. O que diz o materialismo? Ele diz que nós somos o corpo. Morto o corpo, acabou, não tem mais nada. Por isso, não vamos nos alongar a respeito do materialismo. Só fazer uma lembrança que uma pessoa que é materialista, que não acredita em Deus, e normalmente não acredita porque ele olha tanta injustiça que acontece na Terra, e ele não acredita que como é que se Deus existisse, poderia deixar as coisas acontecer. Mas se ele não sabe o porquê as coisas acontecem, que não existe efeito sem causa, então ele acha que Deus não pode existir com tanta injustiça aqui na Terra. Pessoas que nascem enfermas, uns nascendo ricos, outros nascendo pobres, uns bons, outros ruins, uns saudáveis, outros enfermos, uns tendo tanto, outros não tendo nada, uns com tanta facilidade para aprender, outros com muita dificuldade. Então, muitas pessoas se tornam materialistas, que vê as coisas acontecerem e acham que aquilo não pode
Se Deus existisse, aquilo não poderia ocorrer. Então, por isso, às vezes, são materialistas. Então, ele não acredita que depois da morte possa existir nada. Mas alguma coisa deve falar dentro dele. Porque se o elemento ele é materialista, ele não deveria se preocupar com a sua educação, em desenvolver virtudes, em educar os filhos. Por que eu vou me preocupar com o meu filho, se ele também vai morrer? Por que eu vou ajudar uma pessoa, se aquela pessoa também vai morrer? Assim, mas as coisas não acontecem, porque existe um instinto que nos protege, o medo da morte. Então, mesmo o materialista, ele não quer morrer. Então, quando ele está por aqui, ele vai fazendo as suas coisas. E muitas vezes, às vezes no final da sua vida, quando chega a enfermidade, quando chega aquelas fases de sofrimento, ele começa a questionar. Então, são raras as pessoas que são materialistas por sistema e morrem materialistas. Muitos deles são materialistas porque não foram esclarecidos, ainda não surgiu o esclarecimento. Bom, esclarecido isso, vamos falar agora do espiritualismo. O que vem a ser espiritualismo? O espiritualismo é aquele que acredita que além do corpo existe algo, o espírito, a alma. E também acredita que depois da morte vai acontecer alguma coisa, vai existir alguma coisa. Então, o espiritualismo, todas as religiões, quase todas elas são espiritualistas. O católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista, o hinduísta, o judaísmo, o islamismo, todos são espiritualistas porque acreditam que exista a alma e que existe alguma coisa após a morte. E o espiritismo é espiritualista, que também acredita na alma, acredita no espírito. Bom, feito isso, vamos falar agora a respeito da vida futura. No livro Céu e Inferno, Kardec faz um questionamento. Vivemos, laboramos, convivemos com as pessoas, procriamos. Isso é uma verdade. Morremos, isto é uma certeza. Todos nós morreremos. O que dizem as religiões tradicionais? Se nós morremos, vamos ser felizes ou infelizes? Neste ponto, todas não têm divergência. Todas dizem a mesma coisa. Quando morremos, nós vamos ser felizes ou infelizes. Quanto a isso, não há dúvida, não há divergência. O espiritismo, as religiões espiritualistas, todas concordam com isso, que após a morte nós vamos estar em duas condições, ou vamos ser felizes ou vamos ser infelizes. Prosseguindo, os sofrimentos depois da morte vão ser sofrimentos físicos ou sofrimentos morais? As religiões tradicionais dizem que os sofrimentos são físicos. Por quê? Porque a pessoa que fez o mal, que não foi para o céu, que não foi bom, ele vai para uma região de sofrimento.
aonde ele vai ficar num lago de fogo, aonde os demônios vão cutucá-lo com os arfanjes, com os garfos. Então ele vai sofrer dores das queimaduras, do lago de enxofre. Então elas acreditam que o sofrimento é físico. E o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que não, que os sofrimentos são morais. Porque o corpo físico já foi destruído, foi para a terra. Ou ele foi sepultado, ou ele foi cremado. Ele não acompanha aquele ser que retornou à pátria espiritual. É bem verdade que nós sabemos que o espírito tem um corpo, que nós chamamos de perispírito, um corpo fluídico. Então o espírito que não conseguiu se melhorar, se envolver com o bem, ele vai ser infeliz. Mas os sofrimentos são morais. Por que os sofrimentos são morais? Quando ele está aqui na Terra encarnado, ele tem muitas preocupações com a família, com o trabalho, com as contas, com as compras, com a prosperidade dele. Quando ele desencarna, quando ele morre, quando ele volta para a pátria espiritual, somente com o corpo espiritual, porque o outro corpo foi destruído, ele não tem mais a preocupação que ele tem aqui. A única preocupação que ele tem é com ele. E como as leis de Deus, segundo os Espíritos, estão na nossa consciência, ele vai se lembrar de tudo o que ele fez. Dos desatinos, das maldades, das desonestidades. Então ele vai se lembrar daquilo, e aquilo faz sofrer. Então ele sabe que ele está sofrendo porque cometeu aqueles desatinos. Então é um sofrimento moral. É bem verdade que nas reuniões mediúnicas aparecem espíritos que dizem que estão sofrendo dores, que estão sofrendo fome, que estão com vontade de fumar, que estão com vontade de beber. Mas isso aí é um reflexo, é psicológico. Ele passou tanto tempo aqui na Terra fazendo isso, que quando ele está na pátria espiritual, aquilo ficou impregnado. Então a gente conversa com ele e diz, olha, isso já foi há muito tempo. Faz muito tempo que você fez o seu passamento. O seu corpo material não existe mais. E aqui onde você está, você não precisa mais disso. Isto é psicológico, é um reflexo de tudo aquilo que você fez. Você não quer melhorar, você não quer sair dessa aflição, desses tormentos. Os benfeitores aqui estão, vão te conduzir para um local de tratamento do mundo espiritual, onde você vai se normalizar, se harmonizar, vai encontrar seus parentes que já estão aí, que vão conversar com você, vão dizer tudo o que aconteceu com você nesses últimos tempos, vão te ajudar nas primeiras caminhadas. Aqui você vai aprender muita coisa, vai recordar muita coisa, vai estudar, vai trabalhar. A vida aqui é exuberante, a vida no mundo espiritual. Então a gente, conversando com ele, ele aceita uma ajuda e é conduzido para os locais de tratamento do mundo espiritual. Quem ler os livros da obra de André Luiz, sabe que no mundo espiritual existem hospitais para recuperar esses espíritos que estão sofrendo moralmente. Sabe que existem escolas, universidades, que existe vida e vida exuberante. Que ninguém morre para descansar, a vida continua. Continua a trabalhar e aprender do outro lado da vida. Então, os sofrimentos daqueles espíritos que se equivocaram aqui são morais, não são físicos. E o tempo de sofrimento? O que diz as religiões tradicionais? Elas dizem que o sofrimento é eterno. Aquele que vai para o céu, aqueles felizes, vão ficar no estado de contemplação eterna, vendo Deus, provavelmente sentado num trono de diamante,
Jesus a seu lado, num trono de ouro, Maria de outro lado, num outro trono, os anjos tocando harpa, e vão ficar assim pela eternidade. Mas aqueles que se evocaram, que fizeram mal, vão para o lago de fogo, para o lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dente, pela eternidade. É bem verdade que a Igreja Católica criou o purgatório, um local também de sofrimento, onde vão as almas que não fizeram tanto mal. Mas de lá só sairão se pessoas fizerem orações por elas. É até mais razoável, né? Mas, na realidade, as penas para as religiões tradicionais são eternas. E para o Espiritismo? Não. Para o Espiritismo, as penas são temporárias. Aqueles espíritos equivocados, que estão infelizes do lado de lá, estarão infelizes até que despertem, até que caiam em si, até que se tornem mais humildes e peçam socorro e peçam ajuda. E a ajuda não lhes faltará. Quem leu as obras de André Luiz, viu no primeiro livro, Nosso Lar, que André Luiz passou 8 anos em locais onde ele foi, vamos dizer assim, arrastado pelo seu modo de ser. E ele passou 8 anos ali, sofrendo, até que chegou uma hora em que ele caiu em si, em que ele se prostrou, fez orações, pediu ajuda e a ajuda apareceu. Todos se lembram de o ministro Clarencio, com a sua caravana, o retirando e levando para a colônia Nosso Lar, onde ele foi tratado, onde ele melhorou, onde ele se curou e continuou a jornada dele. E nos trouxe 13 livros contando a vida no mundo espiritual. Então, o Espiritismo nos mostra que as penas são temporárias. Se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, Kardec entrevistou, através de médios, 67 espíritos de todas as qualidades, espíritos felizes, espírito de condição mediana, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, criminosos impenitentes, endurecidos, e também pessoas em expiação terrestre. Foram 67 depoimentos, todos eles contando o estado que eles estavam lá. Aqueles que se envolveram com o bem, que fizeram bem, que foram pessoas boas, cheios de virtudes, estavam felizes do lado de lá, trabalhando, ajudando, alegres, mais vivos do que nunca. Então, mostrando até que os sofrimentos lá são morais, são psicológicos, ele nos conta a história de um espírito que saltou de uma torre lá em Paris e suicidou. Então, numa entrevista, ele conta que diuturnamente ele ficava vendo aquela cena, sentindo aquela cena dele saltando, dele no ar, ele caindo, ele se esborrachando nas pedras. Então, Kardec evoca ali o guia dele, consola, orienta aquele espírito, ajuda aquele espírito, mostrando para ele que aquilo já tinha ocorrido, já fazia anos. E nesse caso, foi um caso comprovado que Kardec acha nos jornais da época o caso dele, o suicídio dele, saltando de uma torre famosa lá em Paris. Kardec chegou ao ponto, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem o depoimento de uma pessoa que foi rainha aqui na Terra. E ela então conta que ela estava muito infeliz do lado de lá. Ela achava que quando chegasse lá na pátria espiritual, ela ia ser tratada como rainha que ela foi aqui. Leia do engano. Ela via
espíritos que foram serviçais dela, foram servos dela, que ela ignorava numa condição muito melhor do que a dela. Então, os sofrimentos são temporários. E quem disse isso são os próprios espíritos que estavam passando por essas condições. Aonde ocorre esse sofrimento? O que diz para nós aonde ocorre esse sofrimento? As religiões tradicionais dizem que os sofrimentos vão ocorrer no inferno. É para lá que vão aqueles que se equivocaram, que não tiveram a sua religião, que não professaram a sua fé, que não seguiram os mandamentos da sua religião, foram parar nessas zonas infernais eternamente. E isso diz as religiões tradicionais. E o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que não há um local geográfico, não há um inferno localizado, um céu localizado. O espírito criminoso, o espírito endividado, aquele que se envolveu com o mal, aonde ele estiver, ele carrega o seu inferno. O espírito bom, o espírito virtuoso, aonde ele estiver, encarnado ou desencarnado, ele carrega o seu céu. Então, inferno e céu são estados conscienciais, não são locais localizados. E como nós já dissemos agora há pouco, o caso do sofrimento no mundo espiritual é temporário. É o tempo que aquele espírito gasta para se arrepender, para melhorar, para pedir ajuda. Então, aonde o devedor vai, acompanha a dívida. Por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Tudo aquilo que nós fazemos está gravado. Nenhum dos nossas más ações ficarão impunes. Todas elas têm consequências. Então, para o Espiritismo, coerentemente nos mostra que não existe um local de sofrimento geograficamente localizado. É o próprio Espírito que carrega. E uma coisa importante que nós temos que saber, que quando retornarmos à pátria espiritual, não haverá julgamento, não haverá lá um tribunal para nos julgar. O que nos julga é a nossa consciência, porque está gravado na nossa consciência tudo aquilo que nós fizemos. É ali que está gravado. Seguindo, o que é que determina as penas e gozos? O que é que determina? As religiões tradicionais dizem o seguinte, que aquele elemento que está na religião, aquela sua religião, que segue os seus mandamentos, que faz as suas orações, que faz aquelas adorações, aqueles atos religiosos externos, que cumpre ali os dogmas daquela religião corretamente, ele vai para o céu. E se ele não tiver naquela religião, ele poderá parar no inferno. E aí, o que é que diz o Espiritismo? Ele nos diz que a crença não quer dizer nada. O importante é a colocação em prática das virtudes. Isto é o mais importante. Nós não precisamos nem frequentar um templo. Nós não precisamos de intermediário. Ou seja, um padre, um pastor, um pai de santo, um médium espírita. Ele não precisa. Porque ele é o único responsável pela felicidade e infelicidade dele. O que adianta eu dizer que eu conheço o Espiritismo de cabo a rabo, que eu sei tudo de Espiritismo, e se eu não coloco em prática? Que eu sei tudo do Evangelho do Cristo, e não coloco em prática? Vou ser infeliz.
O importante é colocar em prática. Eu sempre conto aqui no centro uma pequena história, escrita nos livros do irmão X ou do Hilário Silva, através do Chico, que conta a história de um palestrante espírita que fazia umas palestras muito boas, arrebatava a plateia, passava muito bem os ensinamentos. E lá no centro que ele fazia esse trabalho, ele notava que tinha uma pessoa que sentava lá atrás. E era uma pessoa fácil de reconhecer, porque ela usava um bonezinho na cabeça. Usava um boné. Não tirava aquele boné. Sentava lá atrás, ouvia as palestras. Passou o tempo, o elemento fazendo palestra, as pessoas assistindo, aquele elemento do bonezinho lá assistindo a palestra. Um dia, o palestrante notou que o homem do bonezinho desapareceu. Ele pensou com ele: será que desencarnou? Será que desiludiu com o espiritismo? Mudou de religião? Não sei, mas o homem desapareceu. Passa o tempo e o palestrante desencarna, vai para o mundo espiritual. E, como todos nós somos luzes, mas o Cristo fala que brilha a vossa luz. Então nós somos responsáveis por brilhar a nossa luz. E o que é que faz brilhar a nossa luz? São as nossas virtudes, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento. E aquele palestrante se viu com a luzinha fraca, caminhando pelo mundo espiritual. E num determinado dia, num local de trabalho, ele encontrou o homem de bonezinho, todo iluminado. Aí ele se aproximou e falou assim: meu irmão, você lembra de mim? Lembro, o senhor era aquele senhor que fazia palestra lá no centro que eu frequentava. Muito obrigado por todos os ensinamentos que o senhor me passou. E aí o palestrante perguntou: me diga uma coisa, eu era palestrante lá no centro e estou com essa luzinha fraquinha. O que é que você fez para estar tão iluminado assim? Falou: olha, simples, tudo aquilo que o senhor ensinava eu botava em prática. Então veja, que o elemento que falar é fácil, fazer palestra é fácil, agora colocar em prática é o grande problema. Então o palestrante passava ensinamento, mas pouco colocava em prática, e o homenzinho de boné escutava e colocava em prática, se tornava mais paciente, mais tolerante, menos invejoso, menos preguiçoso, né? Mais gratidão, mais trabalhador, mais alegre, mais caridoso. Tudo que ele foi aprendendo, ele foi colocando em prática. Por isso, chegou do lado de lá, feliz e iluminado. Então, gente, a coisa mais importante para a nossa vida é adquirir virtudes. Aí a pessoa vai: o que é virtude? Nos livros espíritas falam que é virtude. Mas, a grosso modo, virtude é fazer o bem sem interesse. Fazer o bem sem interesse? Sim. Mas é difícil. Notem que, às vezes, você dá um alimento para uma pessoa que te pede, mas quase sempre tem algum interesse. Com você mesmo você fala assim: vou dar esse alimento para essa pessoa, para que nunca falte alimento na minha casa. Interesse. Vou dar esse alimento para essa pessoa, para que nunca, para quando eu for para o mundo espiritual, eu tenha lá um bom lugar. Então, a maioria das caridades que nós fazemos com interesse. Eu vou ajudar essa pessoa, que pode ser que mais para frente eu preciso de ajuda, e ele vai me ajudar. São Francisco não fala que é dando que se recebe? E é verdade, né? Mas nós fazemos muitas coisas por interesse, ajudamos as pessoas,
nós doamos roupa, né? Doamos às vezes alimento, mas às vezes com interesse, pensando em receber mais para frente alguma compensação, até mesmo um bom lugar no mundo espiritual. Isso é ruim? Não. Aí uma pessoa pergunta, peraí, mas se é assim, como é que eu vou conseguir virtude? Se eu tenho que fazer o bem sem interesse? Comece fazendo o bem por interesse. De tanto fazer o bem por interesse, nós vamos nos acostumando, vai entrando na massa do sangue, vai chegar a hora que nós vamos fazer o bem por fazer o bem, sem interesse. Isso aí é virtude. Porque as nossas emoções nos prejudicam, as nossas emoções nos acompanham, gente. A nossa raiva, o nosso ódio, a nossa mágoa, o nosso ressentimento, a nossa tristeza, o nosso ciúme, a nossa inveja, tudo isso nos prejudica. Então, para que a gente adquira virtudes, nós temos que nos despojar dessas emoções. E isso aí nós temos que treinar no dia a dia, nos esforçar no dia a dia. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Se nós pegarmos a escala espírita, nós vamos ver lá que os bons espíritos não têm essas paixões. Eles não têm inveja, eles não têm ciúme, eles não têm raiva, eles não têm ódio. Já despojaram disso. E nós também vamos chegar nisso aí. Mas precisamos começar. Porque a volta para o mundo espiritual é uma certeza. A nossa vida futura é uma certeza. Agora, vai ser feliz ou infeliz dependendo de nós. Como disse aqui, nós não precisamos de intermediário. Porque o padre, o pastor, o pai de santo, o médium espírita, seja lá quem for, ele vai nos ajudar, nos passando ensinamento, mas nós temos que passar em prática, colocar em prática. Senão não adianta. Será que todos os padres, todos os pastores, todas as freiras, todos os pais de santo, todos os médiuns espíritas vão ser felizes no mundo espiritual? Depende se ele levou uma vida digna, se ele procurou adquirir virtudes, fazer o bem, a caridade, a humildade. Você vai ser feliz. Mas se não, não. Nós temos casos no Espiritismo, lá, contando casos de situações de religiosos no mundo espiritual, inclusive espíritas. Num dos livros de Valdo Franco, o espírito Eurípides Barçanufo conta que fundou no mundo espiritual um hospital só para atender espíritas falidos. Espíritas que frequentaram casas espíritas, que trabalharam, que deram um passe, que fizeram palestras. Eram virtuosos aparentemente, mas intimamente não. Então, chega no mundo espiritual, por que eu não me corrigi? Por que eu perdi tanto tempo? E entra em depressão, entra em tristeza, entra em infelicidade. Por isso são socorridos nesses hospitais. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade nossa aqui na Terra, nós vamos voltar para o mundo espiritual e vamos continuar infelizes. Estamos perdidos? Não. Vamos passar uma temporada lá, vamos ser ajudados, vamos ser preparados para uma próxima encarnação, que vai ser às vezes mais sofrida do que essa. Então, por isso, não podemos perder esta oportunidade de procurar melhorar. E só nós podemos fazer isso. A vida será o que nós fizermos dela. Ninguém vai ser responsável por nós, só nós mesmos. Ninguém vai nos julgar, só nós mesmos. Espíritos amigos falam que quando a gente, de acordo com a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, vão espaçando os períodos de encarnação.
Então nós passamos mais tempo no mundo espiritual do que aqui na terra. A vida aqui na terra, 70, 80, 100 anos no máximo, é uma barbaridade, 100 anos, né? Às vezes passamos 500 anos do lado de lá desencarnados. E nós assim ficamos ávidos para conseguir riquezas e uma coisa e outra, coisas que nós não vamos levar. Passamos às vezes 20 anos aqui buscando prazeres e gastando com isso, gastando o corpo inclusive, para depois viver lá 500 anos como um miserável no mundo espiritual. Então, se nós quisermos ser felizes na vida futura, procuremos buscar adquirir virtude, nos esforçando, trabalhando dia a dia a nossa melhoria. E o Espiritismo é uma bênção porque ele nos ajuda. Ele nos traz ensinamento mostrando tudo isso. Um dos carros-chefes do Espiritismo chama-se reforma íntima. O que é isso? Mudança de comportamento. Que você vai aprendendo que existe uma lei de causa e efeito, que tudo aquilo que você faz tem consequência, que você vai continuar vivo, que existe a vida após a morte, que segundo Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Notem que quase todos os ensinamentos de Jesus visam a nossa vida futura. Quando ele fala, reconcilia com teu adversário enquanto está no caminho. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque ele sabe que quem não perdoa está marcando encontro com o seu inimigo na próxima encarnação. Vamos viver junto, pai, filho, irmão, cônjuge. É encontro marcado não perdoar. Por isso, ele nos aconselha tanto a perdoar. Por isso, ele nos aconselha, faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. É a regra de ouro. Sempre que você for tomar uma atitude para fazer alguma coisa e tiver pessoas envolvidas, se fosse para mim, eu gostaria? Ah, gostaria, então faça. Ah, não gostaria, não faça. Se não é bom para você, não é bom para os outros. Jesus fala, ajuntai tesouro nos céus, aonde o ladrão não rouba, onde a ferrugem, a traça não corrói. Que riquezas são essas no céu? São as virtudes. Essas são as nossas riquezas, que vão nos acompanhar. É importante crescer intelectualmente? É, mas o mais importante é crescer moralmente. A educação moral nossa. É isso que o Espiritismo vem fazer. E ele é pródigo em ensinamento. Por isso devemos estudar as obras de Kardec. Que Kardec, os ensinamentos dele são baseados na moral do Cristo, nas orientações dadas por espíritos que estão vivendo, que viveram do lado de lá, espíritos que evoluíram, espíritos que sofrem, espíritos que cometeram equívocos. Então nos dá ensinamento para a gente. Então, gente, é muito importante a gente pensar nisso, porque a nossa passagem para o outro lado da vida não é uma possibilidade, é uma certeza. O Espírito Pascal, no capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem chamada A Verdadeira Propriedade. Então ele fala quais são as nossas verdadeiras propriedades, que são nossas. São as nossas virtudes. Então ele fala para a gente se preparar. Então ele dá um exemplo. Quando nós vamos viajar para um país estrangeiro, nós ficamos preocupados. Como é que eu vou viver lá? Como é que é o clima lá? Qual é a moeda de lá? Que roupa que eu tenho que levar? O que se come lá? Para mim poder estar bem naquele local, onde eu vou viver, eu tenho que me preparar. Então nós temos também que nos preparar para essa viagem, que é inevitável. E o importante é que o que nós estamos vivendo aqui é que vai influir depois do outro lado, na vida futura. Mas a beleza de tudo isso é que nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Nós estamos vendo aí a pandemia, como estão aterrorizando as pessoas.
Um médico amigo nos conta que pessoas chegam num consultório dele, têm medo de sentar e pegar o coronavírus lá do consultório, porque entrou outras pessoas. As pessoas estão com medo, estão aterrorizadas. Mas nós que somos espíritos sabemos que somos imortais. Numa mensagem, o Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco, nos fala que aqueles que estão para desencarnar através da Covid, vão desencarnar. Outros não. Outros, o organismo tem defesas para combater o vírus. Então não devemos ter medo. Se nós pegarmos o Evangelho, o livro dos Espíritos, tem um capítulo, eu até vou achar aqui para ler, é interessante. Ele fala o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Então vejam, isso que está acontecendo é uma aceleração para a evolução da humanidade. Essa enfermidade, essa epidemia, ela vai fazer as pessoas pensarem na fragilidade da vida, como nós somos impermanentes aqui na Terra. E ele prossegue: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Então, esta epidemia vai trazer resultado, vai fazer a humanidade mudar. Tem uma parte que ele fala assim, uma pergunta: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Porque nós estamos vendo aí pessoas boas desencarnarem através da Covid. Ele fala: durante a vida o homem relaciona todo o seu corpo, tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. São apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Os nossos corpos são disfarces. Todas essas pessoas que nós estamos vendo desencarnando via Covid estão todos vivos, todos amparados pela espiritualidade superior. Esse dia perguntaram ao Divaldo: e essas pessoas que estão desencarnando em massa via Covid, como é que estão acontecendo com eles no mundo espiritual? E eles estão dando um exemplo. Fala assim: vocês leram o livro Nosso Lar? Lembram lá quando estava para estourar a Segunda Grande Guerra Mundial? O plano espiritual se preparando para receber todas aquelas pessoas que iam desencarnar. A mesma coisa está acontecendo. Ninguém está desamparado. Essas pessoas boas que você viu, que desencarnou, que desencarnaram, estão sendo amparadas. Eles não deram causa, ficaram enfermos, não cometeram nenhum equívoco, estão sendo amparados. Deus não desampara ninguém, estão vivos. Espíritos não morrem, não morreu nenhum espírito. Morre uniforme, morre a indumentária, morre o corpo carnal. Então, por isso, nós que somos espíritas, vamos cumprir aquilo que as autoridades nos mandam: lavar as mãos, usar álcool gel, manter distanciamento, se alimentar corretamente, tomar sol e ter profunda confiança em Deus. Deus é o nosso Pai, como disse Jesus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mesmo aventando que essa epidemia foi fabricada, que esse vírus de laboratório, nada acontece sem a permissão de Deus.
Então, confiemos em Deus, coloquemos a nossa vida na mão de Deus, façamos a nossa parte naquilo que as autoridades sanitárias nos orientam, e o resto é com Deus. Vamos continuar trabalhando com fé, orando, ajudando os outros, adquirindo as virtudes que são o caminho da felicidade. Então, assim, fica aí a nossa mensagem, onde nós agradecemos a Deus pela vida, por estarmos aqui, nesse período da história, passando por todas as aflições, aprendendo com tudo isso. Então, eu convido as pessoas que estão me assistindo a fechar os olhos, a elevar o nosso coração até nosso Pai Celestial e pedir a Ele que nos abençoe, que abençoe a nossa família, que abençoe os nossos amigos, que abençoe aqueles que desencarnaram através da Covid, que abençoe os médicos que tanto estão trabalhando, os enfermeiros, os auxiliares, aquelas pessoas que estão trabalhando para nos ajudar. Abençoe também as nossas autoridades, para que elas sejam